Viúva Negra finalmente chegou aos cinemas e ao Disney Plus, iniciando a fase 4 da Marvel, e nesse vídeo nós vamos discutir: foi decepcionante? Afinal, vale ou não a pena assistir? Vem comigo que eu te conto tudo numa análise completa, sem spoilers, sobre o filme. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. A Natasha Romanoff vem tendo uma longa trajetória nos cinemas e muito do que vem sendo discutido, principalmente agora com o lançamento do filme, é o grande tempo de espera aguardando por um filme solo da Viúva Negra pela Marvel Studios. Depois da primeira aparição de Scarlett Johansson lá em Homem de Ferro 2, há mais de 10 anos atrás, e suas diversas participações nos filmes do Capitão América e dos próprios Vingadores. E agora, após toda essa jornada da Viúva Negra no MCU, a gente tem algo bem comum e que já acontece há bastante tempo nos quadrinhos. Quando voltamos no tempo para descobrir mais sobre um personagem, onde ele estava e o que fazia durante uma saga, por exemplo. Um recurso muito utilizado nas HQs que pode servir até mesmo para fazer retcons e, claro, contar o passado e real origem do personagem. E foi exatamente o que aconteceu com a Viúva Negra nos quadrinhos e agora, finalmente, no primeiro filme solo dela nos cinemas. Cronologicamente, a história desse filme se situa entre os acontecimentos de Capitão América, Guerra Civil e Vingadores, Guerra Infinita, com parte dos Vingadores liderados pelo Steve Rogers foragidos depois de irem contra o governo e o Tratado de Sokovia sob direção do general Everett Ross, que inclusive volta pelo ator William Hurt. E de modo geral, lembrando que esse vídeo é sem spoilers, mas basicamente temos a Natasha Romanoff confrontando a si mesma, o seu passado como espiã, ao mesmo tempo que se situa no meio de uma conspiração governamental. Indo ainda mais longe nessa questão de ser o momento certo ou não de ter um filme da Viúva Negra, originalmente o lançamento estava previsto para março do ano passado, mas por causa da pandemia foi de 2020 para mais de um ano depois. Isso só me faz pensar como que esse filme se encaixaria bem melhor se ele fosse lançado na época de Guerra Civil, lá em 2016. E mesmo que funcione agora, depois de eu ter assistido, eu acho que sinceramente acrescentaria ainda mais peso ao destino que ela teve em Ultimato, se fosse lançado nessa época. Ainda mais se a gente considerar que a gente já começa a assistir o filme já sabendo qual que vai ser o desfecho dela nesse universo. Mas mesmo assim, todo aprofundamento que ela teve agora certamente contribuiu ainda mais para que a gente sinta o peso do destino que ela teve, funcionando também, claro, como uma despedida da Scarlett Johansson para o papel, e ela manda muito bem, ela certamente é um dos maiores destaques do filme, e diversos diálogos que não funcionariam, na minha opinião, funcionam muito melhor por causa da atuação dela. Ela consegue equilibrar o peso no drama e trazer uma leveza maior também no humor. A direção fica por conta da Cate Shortland, que fez um bom trabalho conduzindo as cenas de ação e também principalmente as cenas de drama, o que contribui muito bem para a relação de família entre os personagens, numa boa abordagem tanto para o passado e presente de cada um. E como a gente começou pela própria Scarlett Johansson e agora sua irmã, Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, de Midsommar, que também manda muito bem nesse papel, contracenando com a Scarlett. A interação entre as duas funciona bem e a gente consegue entender a ausência dela em todos os outros filmes, eles dão uma explicação para isso. E a apresentação de Yelena reencontrando a Natasha em Budapeste rendeu uma das melhores, se não a melhor cena de ação do filme. Aquela luta intensa no apartamento já mostra mais de como as duas atrizes mandam bem na coreografia e o próprio potencial da Florence Pugh para continuar em mais filmes da Marvel no futuro. David Harbour, de Stranger Things, surge como Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, que me surpreendeu positivamente. Ele funciona bem como um alívio cômico, todo orgulho e rivalidade com o Capitão América, além de toda a relação e reaproximação que ele se esforça para ter com a Natasha e com a Yelena. Em contrapartida, Rachel Weisz, de A Múmia, vive a Melina Vostokov, e diferente do David Harbour, eu acho que ela poderia sim ter sido melhor desenvolvida, melhor explorada. Ficou bem subaproveitada e um tanto apagada no filme, porque mesmo que ela tenha uma forte ligação com a trama principal da história, não desenvolvem e nem dedicam um tempo para mostrar os conflitos e escolhas que a personagem teve que fazer e que tornou ela assim. Então eu realmente senti falta disso. E partindo
Indo pro vilão treinador, eu sempre achei bem interessante diversos dos conceitos em torno dele, toda essa habilidade de simulação que ele tem do estilo de luta dos outros personagens. Ficou legal, mas não tão imaginativa quanto poderia, como acontece nos quadrinhos, e principalmente se a gente pensar na motivação por trás dele, em toda a sua real identidade, o plot twist que envolve ela, assim como toda a trama vinda da Sala Vermelha com a Natasha e com a Helena. Mas eu sinceramente acho que eles poderiam ter explorado ainda mais e desenvolvido muito melhor o próprio antagonista do filme. A ação vem como um dos principais destaques do filme, como eu disse, no reencontro da Natasha com a Helena, o resgate da prisão russa, além de alguns momentos interessantes com o vilão treinador. Em compensação, os efeitos visuais acabam deixando a desejar, principalmente na cena final, me incomodou bastante. Por exemplo, o excesso de CGI naquela cena de queda livre que a personagem faz e que a gente já tinha visto nos trailers. Eles tiveram tempo sim para fazer isso, mas quando acontecem explosões e a escala de tudo vai aumentando, a ação acaba se perdendo. E quando chegamos a esse clímax e embate final que a gente precisaria ter, não surpreende tanto assim, nem traz o impacto que poderia, mesmo que eu tenha gostado da ação, se considerar isso tudo. Em geral, eu gostei do tom presente no filme, o humor tá bem equilibrado na maioria das cenas, não é nada que chega a incomodar, mesmo que eu tenha sim sentido uma falta de uma base maior na espionagem, assim como foi em Capitão América, o Soldado Invernal, que executa isso muito bem, onde a gente já tinha a presença da Natasha Romanoff, uma das melhores participações dela, e aqui a gente consegue estabelecer um paralelo entre os dois filmes. Tem sim semelhanças, principalmente em alguns trechos de ação, mas eu acho que eles poderiam dar um passo maior na hora de contar essa história, se aproximando ainda mais desse tom de espionagem, mesmo que ainda assim seguisse contando sobre a origem e o que aconteceu com a personagem nesse período. Eu gostei de Viúva Negra, no final das contas foi um bom filme para mim, cumpriu as minhas expectativas no sentido de trazer um maior aprofundamento sobre o passado da personagem, finalizando a história da Natasha Romanoff no MCU com a despedida da Scarlett Johansson e abrindo portas para novas histórias no futuro a partir da cena pós-créditos, que inclusive a gente vai comentar em breve no vídeo com spoilers. Mas só inscrito com o sininho ativado vai receber as notificações assim que saírem novos vídeos. Então clica agora, não perde tempo e já comenta aí embaixo se já assistiu, o que você achou de Viúva Negra. Foi bom ou ruim? Eu quero muito ver a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.